O livro de Edgar Morin, A Cabeça Bem Feita, ele é fundamental em termos de uma proposta de reforma do pensamento a partir de um problema que Edgar Morin coloca como um dos mais graves problemas da nossa sociedade. Para isso, eu vou ler um trecho do livro. Nossa universidade atual forma, pelo mundo afora, uma proporção demasiadamente grande de especialistas em disciplinas pré-determinadas, portanto, artificialmente delimitadas, enquanto uma grande parte das atividades sociais, como o próprio desenvolvimento da ciência, exige homens capazes de um ângulo de visão muito mais amplo e, ao mesmo tempo, de um enfoque dos problemas em profundidade, além de novos progressos que transgridam as fronteiras históricas das disciplinas, falando, portanto, da escola primária, secundária e da própria universidade. O livro A Cabeça Bem Feita, Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento, de Edgar Morin, é extremamente importante para os tempos atuais em que estamos lidando com a complexidade do pensamento. Edgar Morin, ele tem neste livro dois conceitos-chave: complexidade e educação. Esses dois conceitos vão sendo trabalhados ao longo do livro no sentido em que esse autor refere a necessidade das escolas, desde o segmento do ensino primário, passando pelo ensino médio até a universidade, tem um papel fundamental na formação dos indivíduos. Ele refere essa reforma de pensamento como uma reforma paradigmática, ou seja, é uma reforma do pensamento no sentido de se pensar de uma outra forma. Aliás, o que levou Edgar Morin a explicitar nesse livro esse novo paradigma foi exatamente os desafios que a nossa sociedade vive hoje em termos de pensamento. São desafios do tipo cultural, do tipo sociológico, do tipo cívico. Como assim? Ou seja, do tipo cultural, existem duas culturas distanciadas, a cultura científica e a cultura das humanidades. Segundo ele, é exatamente esse o grande problema da nossa sociedade atual. É fragmentar o conhecimento sem uma perspectiva de estar trabalhando a questão da globalidade. Dois conceitos chaves, complexidade e educação, são, na verdade, os conceitos básicos que são trabalhados no livro de Edgar Morin. A reforma de pensamento passa pela complexidade e pela educação. A complexidade no sentido que hoje a nossa sociedade, ela traz uma série de questões de nível extremamente complexo e que sem essa reforma de pensamento não poderíamos encontrar solução para esses problemas que, segundo Edgar Morin, são muito graves. Na verdade, o conhecimento está fragmentado, o conhecimento vem de uma perspectiva cultural em que o pensamento científico está separado do pensamento filosófico, está separado em relação às humanidades. O pensamento científico como racional, ele vai trazer uma cognição que não permite a visão da totalidade. Bom, esses desafios são desafios cultural, sociológico e cívico. Cultural na medida em que há essa fragmentação entre as ciências da natureza e as ciências da humanidade. O homem, ele está separado do universo onde ele vive.
Isso aí é grave, porque não há a perspectiva de entender a condição humana e dessa inserção do homem num universo mais amplo que torna a percepção da totalidade fundamental no entendimento da condição humana e da condição terrestre. Esse é o pensamento de Edgar Morin. Em relação ao desafio sociológico, está também essa vivência em sociedade, que quando o homem não se sente parte do universo, há uma fragmentação até das suas atitudes de solidariedade, de compreensão do outro. Há um egocentrismo, um egoísmo que nós temos que superar. E, por outro lado, isso tem a ver com a questão cívica. Se a gente fala de formação de cidadania, é necessário que a gente enxergue o outro. É necessário que a gente se preocupe com o outro, tanto quanto a gente se preocupa com nós mesmos. Essa fragmentação, esse pensamento fragmentado, traz graves problemas para a sociedade, segundo Edgar Morin. Esse novo espírito científico que Edgar Morin propõe para a reforma de pensamento tem a ver com a escola, tem a ver com o ensino, tem a ver com a educação. Na verdade, Edgar Morin, ele faz uma distinção entre ensino e educação. O ensino, ele não entende o ensino como algo transmissivo, ele entende o ensino como algo que vai permitir uma educação, uma nova formação, uma nova mentalidade para encarar os problemas do nosso tempo. Então, a escola, ela é fundamental em todos os níveis, já ir preparando o indivíduo, o cidadão, para esse entendimento em relação a essa sociedade que necessita de indivíduos formados numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva mais complexa, mais multidimensional, onde várias disciplinas não podem ficar isoladas na escola, elas têm que ter uma união, elos, articulação entre si, tendo em vista uma finalidade do ensino que tem a ver com o aprender a viver para toda a vida. O aprender a viver em sociedade, o aprender a compreender a complexidade dos fenômenos. Não adianta você ser economista se você não tem uma visão mais ampla de onde se situa o seu conhecimento. Não adianta você ser, enfim, professor sem ter essa visão de complexidade, de que o indivíduo pertence à Terra, de que a sua condição humana é mais do que uma mente, uma mente cognitiva, né? A cognição, a compreensão é fundamental, mas a inter-relação entre os seres humanos é fundamental, não só entre si, mas com a natureza, como uma perspectiva de que o ser humano faz parte de um universo muito mais complexo. Essa educação tem que estar presente na escola, de uma forma articulada, de uma forma multidimensional. E é aí que Edgar Morin nos traz a perspectiva de determinadas disciplinas, como a literatura, como a poesia, como o próprio cinema, como fontes, como recursos didáticos dos alunos estarem discutindo várias competências, várias habilidades em relação à vida, várias interpretações, várias possibilidades de análise de situações, problema, através dos recursos didáticos que cada disciplina pode trazer para a compreensão da nossa própria humanidade. Segundo ele, essa compreensão nos leva à descoberta de nós mesmos e à descoberta de que nós somos seres complexos. Nós somos seres que não vivemos nenhuma única dimensão. Nós temos vários papéis, né? Na família, o pai não é só pai, ele é pai, é a mãe, mas são profissionais, são filhos, são seres participantes de várias
associações, quer da igreja, quer do clube, quer de órgãos diversos. Então, todos nós temos uma função múltipla na sociedade. E isso tem a ver com esse pensamento complexo, tem a ver com a articulação das nossas múltiplas dimensões, o nosso eu e o eu social, o eu cognitivo, o eu afetivo, em que nos desdobramos em diversas funções contextualizadas nos diversos locais onde a gente vive. Isso aí tem que ser ensinado nas escolas, desde o primário até a universidade, tendo em vista o quê? A perspectiva de formação, né? De um pensamento complexo, a formação de uma nova forma de pensar, em que a especialização em que nós hoje vivemos acabou fragmentando o conhecimento com muito aprofundamento numa determinada área, mas esquecendo que essa área faz parte de um todo. Seria como o cardiologista ser um ótimo cardiologista e não perceber que o coração tem a ver com todo o resto do corpo humano, numa articulação de todos os sistemas do ser humano. A mesma coisa acontece na sociedade. Nós temos vários núcleos que devem ser articulados multidisciplinarmente para que a nossa percepção não seja fragmentada, e sim, e seja complexa no sentido de se articular com todas as dimensões sociais onde o ser humano e a natureza, de uma forma geral, as ciências da Terra fazem essa articulação. Mas então, o que a educação, o ensino, as escolas, como elas se perspectivam frente a uma educação para a complexidade? Segundo Edgar Morin, temos que iniciar a percepção, a lucidez de enfrentar essa condição humana, de entender essa condição humana. Então, como a escola pode mostrar isso? Na verdade, a iniciação à lucidez se faz a partir dos diversos pontos de vista. Então, as escolas mostrar que o mesmo fenómeno ele pode ser visto a partir de diversos pontos de vista. Ele pode ser visto a partir da economia, ele pode ser visto a partir da geografia, a partir da matemática, a partir da própria literatura. Então, essa iniciação à lucidez se faz assim. E, sobretudo, pensar que a condição humana, ela é falível. Então, é a partir do erro que a gente pode estabelecer uma nova situação, porque aquele erro demonstrou que faltou alguma coisa. Então, é necessário que a gente tenha essa percepção de que nós somos imperfeitos e a nossa discussão, ela se faz sempre através da tentativa de buscar o ideal, a perfeição, mas sempre errando e olhando que esse erro, essa interrogação, essa dúvida faz parte da nossa perspectiva e da nossa condição humana. Por outro lado, essa consciência cidadã a que Edgar Morin se refere, tem a ver com o nosso sentimento de existência na Terra, não só no país onde a gente vive, não só no estado ou na cidade onde a gente vive, ou até no bairro, ultrapassar essas fronteiras. E isso aí é fundamental, por isso Edgar Morin nos coloca que é necessário que a gente perceba o local e o universal. É necessário trabalhar com essa relatividade. O local é fundamental para que está próximo da gente, mas nós pertencemos a uma globalidade. Veja só, hoje em dia, a parte econômica é afetada pela globalização econômica. Um país que vai mal perturba todos os outros. Uma situação que ocorre em algum país distante acaba afetando o próprio sistema da Terra.
hoje em dia a ecologia, a preservação ambiental, de respeito a essa totalidade, precisamos preservar as espécies, precisamos preservar o patrimônio cultural, o patrimônio histórico, climático, porque tudo isso nos afeta de uma maneira universal. Assim, educar para a complexidade passa por trabalhar todas essas questões. E a educação, segundo Edgar Morin, seria trabalhar as coisas e as causas. Quer dizer, os fenômenos em si, como inseparáveis do meio ambiente, e as causas, a causalidade do que efetivamente pode provocar os problemas. E a causalidade, ela não é unidimensional, ela é múltipla. Ela vai buscar várias dimensões humanas, várias dimensões de diversos níveis, para que a gente possa compreender que é na articulação desses fenômenos que a gente pode compreender certamente como corrigir a imperfeição da condição humana. Ao longo da escolaridade, nós trabalharemos o que é objetividade, o que é ser objetivo, mas não poderemos esquecer a nossa subjetividade. Então, a gente trabalha essas duas questões. Nós não podemos esquecer que a argumentação depende da interpretação dos fenômenos. Interpretação de texto, interpretação de várias leituras do mundo, que isso tem que ser trabalhado nas escolas, de tal forma que o pensamento passe por essa interpretação, pela análise das causas, pela análise da causalidade, pela análise multidimensional dos fenômenos, pela análise dos diversos pontos de vista, para que a gente possa, no conjunto e no coletivo, formar uma aptidão geral, uma inteligência geral coletiva, no sentido de transformar os nossos pequenos cidadãos em cidadãos que, em cada momento da sua evolução histórica, possa compreender o mundo em que vivem. Tem que compreender a interdependência entre as ciências, a relação do mundo humano, do mundo vivo e o próprio cosmos, os problemas de complexidade de diversos tipos de conhecimento, a articulação entre a cultura científica e a cultura das humanidades, a literatura e as ciências humanas, a ciência, a ética. Então, podemos dizer que trata-se de um processo contínuo, ao longo dos diversos níveis de ensino, em que a cultura científica e a cultura das humanidades poderiam ser mobilizadas. Uma educação com uma cabeça bem feita passa por essa junção das duas culturas, dando capacidade de responder aos formidáveis desafios da globalidade e da complexidade da vida cotidiana, social, política, nacional e mundial.